la usurpadora, esperando por tu amor. Stephanie chega na porta da vila e dá de cara com Abigail. Ela pergunta onde Viviana mora. Abigail se apresenta como madrinha de Viviana. Stephanie se apresenta como a esposa de Willie e pergunta quanto Viviana vai querer para deixá-lo em paz. Piedade pede para conversar com os netos sobre o assunto de Douglas. Carlos Daniel se revolta e assume que, por ele, pagaria logo esse empréstimo, pois não vê com bons olhos um homem dar 2 milhões de dólares a uma mulher por pura bondade. Piedade pergunta se ele realmente está achando que Paulina e Douglas tiveram uma relação. Carlos Daniel tem certeza que sim. Abigail chama Willie de sem vergonha e irresponsável, portanto ele só vai poder resolver as coisas se divorciando de Stephanie e devolvendo a honra de Viviana. Stephanie avisa que não vai dar o divórcio a Willie. Ela chama a Abigail de velha sem vergonha. Abigail ordena aos gritos que a perua deu fora. Viviana chega e dá de cara com a rival. Moacir abre a porta de sua casa e dá de cara com Antônia, morrendo de felicidade ao rever o amigo. Piedade tenta fazer Carlos Daniel enxergar que mesmo que Paulina estivesse afim de Douglas, ela era uma mulher livre para gostar de quem quisesse, apesar de não achar que isso realmente tenha acontecido. Carlos Daniel segue duvidando dessa tal amizade dos dois. Ele reclama de Paulina ser a presidente da fábrica alegando a tradição, e Piedade manda o neto esquecer essa lorota de tradição, pelo amor de Deus. A vovó muda de assunto e agora quer falar sobre Paola. Viviana enfrenta Stephanie, que não deixa barato e a chama de vagabunda. A maluca pergunta quanto Viviana quer cobrar pelo tempo de diversão que proporcionou a Willie. Viviana se revolta e avisa que não vai retirar mais denúncia alguma, até porque Willie vivia atrás dela prometendo mundos e fundos, e lhe levava para passear no carro dele todo dia, até que se cansou e bateu nela. Stephanie acha que é tudo mentira e grita que prefere Willie preso a vê-lo casado com essa asinha. Stephanie sai vaiada pelo povo da vila. Carlos Daniel se recusa completamente a receber Paola em sua casa. Piedade lembra que Paulina não quer abandonar a irmã e agora ela é uma pessoa muito influente na mansão. Carlos Daniel não dá o braço a torcer e ressalta que nem mesmo Paulina será capaz de convencê-lo a aceitar aquela bruxa de volta. Silvano dá um documento para Emiliana entregar para Paulina. Em seguida, Paulina descobre que o diretor autorizou que ela vá visitar Paola 2 vezes por semana. Abigail começa a passar mal de dor no peito com falta de ar e tudo. Viviana pede socorro aos vizinhos. Abigail é carregada para dentro de casa e não consegue melhorar. Viviana implora a Deus para não levar sua madrinha. Por mais que Antônia duvide, Moacir tem certeza de que ela só saiu da cadeia por causa dos Bracho. Piedade anuncia que vai pedir a opinião de Paulina sobre o assunto da volta de Paola à mansão. Carlos Daniel volta a repetir que não quer nem a sombra dessa mulher em sua casa. Piedade recorda que a megera tem todo o direito de voltar para lá, infelizmente. Paola finge uma melhora na fala diante de Paulina, que paparica a irmã. Paola pede roupa nova, bonita e sensual para ficar linda para Carlos Daniel. E Paulina fica desconfortável. Paola revela que falou com Carlos Daniel e Piedade e mente que eles concordaram que ela volte para a casa dos Bracho quando melhorar. Paola se deleita relembrando que vai ficar para sempre ao lado de Carlos Daniel, enquanto Paulina segura o choro. Paola diz a Paulina que em sua casa estão os seus filhos e está confiante de que Carlos Daniel vai perdoar sua travessura, certa de que ele vai se render assim que ela fizer um mero carinho nele. Paulina lembra que a irmã está doente. Paola afirma que vai se recuperar, assim como se recuperou do acidente e foi curtir a vida com Douglas Maldonado. Paola recorda que Douglas até confundiu as duas. Paulina fica nervosa enquanto a megera jura que agora vai se aquietar, pois quer voltar a ser a senhora Bracho. Abigail diz a Viviana que não está melhorando e ela sai correndo para ir à farmácia. Na rua, Willie aborda Viviana para ameaçá-la. Ela avisa que não vai retirar a denúncia, ainda mais agora que sua madrinha está infartando por culpa de Stephanie. Viviana ordena que o maluco a solte e o ameaça de prisão novamente. Isabel chega na casa de Moacir e ele diz que tem uma surpresa para ela.
Isabel começa a procurar pela casa e encontra Antônia. As irmãs se abraçam emocionadas. Na prisão, Paulina chega à conclusão de que Paola tem direito de voltar e retomar seu lugar. Mendive aparece e vê como a enfermaria mudou. Ele só lamenta que não há um remédio especial para a paciente do leito 3. Paulina propõe dar o dinheiro necessário para importarem esse medicamento do exterior. Ela revela que é milionária, graças à doação de um ricaço. Stephanie passa mal sozinha em casa. Willie entra às pressas e dá de cara com a esposa sentindo dores. Stephanie acha que o neném vai nascer agora. Willie se estressa e exclama que isso não é hora, além do fato de que ela quase matou a madrinha de Viviana. Willie anuncia que fugirá da cidade, assustando Stephanie. Isabel atribui a soltura da irmã a Grumete ter recuperado a memória. Isabel, Moacir e Antônia conversam sobre a prisão. Antônia manda a irmã parar de acolher crianças necessitadas. Isabel culpa a Antônia por ter pedido dinheiro. As irmãs quase discutem, mas Moacir ordena que elas se reconciliem. As duas se acertam na hora. Isabel propõe ir com Antônia agradecer à família do Grumete. Paola conta para Galícia que o milagre de sua melhora aconteceu novamente, visto que os médicos da Europa também atestaram que ela ia morrer quando sofreu o acidente. Elvira embarca no teatro, simulando uma emoção perto da paciente coitadinha. Paola pede ao doutor que ele convença Carlos Daniel a aceitá-la no seio familiar dos Bracho de novo. Willie avisa a Stephanie que vai fugir com o dinheiro que sobrou. Ela lembra que vai usar essa grana para o hospital agora, mas ele exige saber onde está o dinheiro e que o hospital seja pago pelos irmãos dela. Willie exige saber onde está a grana. Stephanie diz que está na bolsa. Willie recolhe a mixaria, enquanto Stephanie agoniza de dor. Galícia telefona para Carlos Daniel, o convocando a ir visitá-lo. Agora que o doutor já foi avisado, Paola conta para Elvira que quer a visita de Paulina novamente para dar continuidade ao plano. Elvira lembra que Paulina só tem permissão para ver a irmã 2 vezes por semana e já gastou essas 2 visitas. Paola não liga e tem certeza de que Paulina vai dar um jeito. Patrícia chega na casa de Stephanie e parte com ela para arrumarem as coisas para ir ao hospital às pressas. Paulina pede a permissão de Silvano para visitar Paola novamente, pois ligaram da clínica avisando que ela está passando mal. Silvano atende o pedido na mesma hora, super solícito, mas em pensamento confia que Paulina vai cair na lábia dele. Galícia informa a Carlos Daniel que Paola está melhorando, lutando contra a ciência. Além disso, a megera precisa agora de carinho afetivo da família. Carlos Daniel se recusa, pois detesta e despreza a Paola. Stephanie conta para Patrícia que bateu boca com Viviana e Abigail e agora a velha está morrendo. Para piorar, Willie quer fugir da cidade antes que seja linchado. O telefone toca e Patrícia atende. Carlos Daniel jura por Deus que não vai permitir que Paola volte para sua casa e sugere que Galícia vá atrás dos muitos amantes da vilã para fazerem companhia a ela. Galícia lembra que não é bom que ele enfrente um escândalo. Carlos Daniel entra em razão e aceita colaborar com o doutor. Willie avisa a Patrícia que vai viajar e ela deve levar Stephanie para o hospital. Stephanie grita que quer falar com ele. Willie desliga o telefone na hora, a deixando surtada. Carlos Daniel pede para ter uma conversa com Paola. Ela se faz de vítima, se comparando a um papel de seda que pode voar com um ventinho. Carlos Daniel lamenta que ela não voe, pois todos teriam um descanso. Ela pede para ele não criticá-la, até porque o amou muito. Carlos Daniel garante que nunca vai perdoá-la. Patrícia informa a Piedade que Stephanie está internada no hospital graças a Willie. Adelina fica muito preocupada ao ouvir a vovó no telefone. Piedade conta para a querida que a filha dela vai entrar em trabalho de parto. Patrícia pergunta de novidades e Elvira informa que a qualquer momento o bebê vai nascer. Carlos Daniel recomenda que Paola vá procurar seus amantes, pois ela não vai voltar para a casa dele. Ele gira a cadeira dela com ódio. Paola se diverte se fazendo de vítima e diz que ele está matando-a. Carlos Daniel deixa claro que não ligaria se ela morresse. Paola garante que nunca amou ninguém como ama ele. Já ele exclama que a odeia muito e decide parar de vê-la. Paola lembra que amava as crianças e até mandou sua gêmea para casa.
Carlos Daniel refuta o argumento, até porque ela nem sabia quem era Paulina. No mesmo momento, batem à porta e Carlos Daniel abre, dando de cara com Paulina. La usurpadora, esperando por tu amor. Carlinhos fica ansioso para tirar o gesso e mostrar para a mamãe como melhorou. Piedade acha bom que vejam como compensar o atraso dele nas aulas. Carlinhos também quer logo começar a ter aulas de equitação. Ele pergunta quando será o julgamento e Piedade responde que será logo. Depois que ele sai, Adelina se mostra uma pilha de nervos sobre sua filha. Piedade garante que logo vão vê-la. Adelina fica nervosa para saber se já nasceu o neto. Enquanto isso, no hospital, Heloísa garante que de amanhã o filho de Stephanie não passa. Stephanie reclama que o covarde do marido não vai estar nem com ela quando o bebê nascer. Paola finge felicidade por Paulina estar lá lhe visitando e enrola até finalmente pedi-la para interceder com Carlos Daniel pelo perdão dele. Paulina enfrenta Carlos Daniel por não perdoar Paola, vê se pode uma coisa dessa. Ele pede para falar com a amada depois e avisa que está indo embora. Paola suplica para os dois ficarem e que Carlos Daniel segure sua mão. Carlos Daniel se recusa. Paulina se oferece para segurar, mas Paola grita que quer é que Carlos Daniel faça isso. Abigail tem certeza de que vai morrer e acha melhor que isso aconteça. Viviana implora o perdão da madrinha. Ela revela que Willie a encontrou para pedir que a denúncia seja retirada, mas não vai fazer isso pois ele vai pagar. Carlos Daniel pega na mão de Paola. A Megera se vitimiza e Carlos Daniel lembra que ela está assim graças a ela mesma, que estava com o mundo inteiro em vez de estar na casa com o marido. Paulina manda Carlos Daniel parar com essa tortura. Paola implora pelo carinho e perdão dele. Carlos Daniel mostra que Paulina amou mais seus filhos do que Paola. A vilã pergunta se ele quer sua irmã ao seu lado em vez dela. Verônica entende o porquê Stephanie foi surtar com Viviana, provocando assim uma briga com Leandro. Verônica detona Viviana e Leandro detona Willie, gerando um impasse. Ela insinua que essa defesa toda dele é por outro motivo, mas não se prolonga no assunto. Leandro sai, deixando Verônica em dúvida se ele ainda ama a ex. Paola lembra a Carlos Daniel que é esposa dele. Carlos Daniel não se importa, avisa que ela nunca mais vai voltar para a casa dele e sai em disparada. Paulina vai até a irmã e Paola ordena que ela interceda a seu favor. Ela lembra como ele nunca resistiu às suas carências. Paulina pergunta se a irmã não se arrependeu. Paola deixa claro que não, pois fugiu de uma casa chata, 2 crianças mimadas, uma velha alcoólica e uma cunhada histérica. Paulina culpa Paola por Stephanie ser assim. Paola recorda que sua única diversão era o Willie. A Megera vai logo avisando que se não se recuperar, vai precisar de uma casa para ser cuidada por criadas e, além disso, é uma mulher apaixonada. Paulina é torturada por Paola, que passa a mão no seu corpo afirmando que quis que seu perfume ficasse impregnado no marido. Adelina recrimina Piedade por prometer coisas que não pode cumprir. As duas não sabem como que vai ficar essa situação de Paola, mas entendem o porquê de Paulina não ir morar na casa do próprio cunhado. Adelina teme que o sofrimento recomece caso Paola vá para lá, principalmente para Carlos Daniel. Paulina oferece um padre para Paola, mas ela dispensa, pois tem certeza que vai curtir muito mais o inferno do que o céu. Paola finge tristeza pela irmã anunciar que está indo embora. Paulina garante que estará do lado dela e se retira. Ela fica nervosa após sair e parte com Emiliana. Mais tarde, as palavras de Paola ecoam na mente de Paulina e ela percebe que a Megera não mudou, mas não pode abandoná-la. No dia seguinte, Carlos Daniel conta o que aconteceu em sua visita a Paola para a vovó. Piedade avisa que vai visitar Stephanie mais tarde. Enquanto isso, Patrícia dá atualizações para Rodrigo. Carlos Daniel aparece e Rodrigo lhe informa que Stephanie vai precisar fazer uma cesárea. E Willie desapareceu. Paulina se surpreende com a visita de Edmundo na enfermaria, já que ali é um lugar proibido, mas ele explica que o diretor permitiu. Ele cita que o conceito dela no presídio subiu muito. Paulina insinua que foi por um preço alto e Edmundo revela que já sabe.
Rodrigo conta para Carlos Daniel que a madrinha de Viviana passou muito mal por culpa de Stephanie e agora os vizinhos querem linchar o Willy. Ele pede para que seja avisado caso Willy apareça e Carlos Daniel garante que o fará. Stephanie passa por uma cirurgia enquanto pressente que vai morrer. Edmundo avisa que tem a maior notícia da vida de Paulina. Ela pede para ele dizer o que é, nervosa. Edmundo revela a Paulina que conseguiu provas irrefutáveis da inocência dela e vai tirá-la da cadeia. Paulina só quer saber se Paola vai ser afetada. Edmundo não dá certeza, só diz que é provável. Ela recusa ser defendida se jogarem lama em Paola. Edmundo revela que a polícia já investigou a bruxa. Patrícia fica nervosa com a cesariana de Stephanie e pede para Rodrigo autorizar como irmão dela. A operação inicia. Stephanie ouve o choro do neném e desmaia. Verônica recomenda a Carlos Daniel que ele aceite Paola de volta à mansão pelo bem dos filhos dele. Carlos Daniel afirma que seus filhos precisam de Paulina. Verônica então sugere que ele revele a verdade. Elvira maquia Paola. A megera combina com a enfermeira de dizer para todos que ela lhe arruma. Paola lembra que de uma coisa ela tem certeza e é de sua beleza. A bruxa detona Paulina e suas roupas baratas. Elvira se impressiona pelo fato da usurpação ter dado certo. Paola garante que Paulina não vai lhe roubar seu marido. Edmundo revela a Paulina que investigaram tudinho e ela está a um passo de ser livre. Paulina se revolta e pede para ele deixar o caso. Edmundo se nega e se despede. Paulina aperta a mão dele bem xoxa e ele sai. Paulina não entende por que Deus permite isso. Verônica pergunta a Carlos Daniel se ele consegue diferenciar Paola e Paulina caso trocassem de lugar de novo. Ele deixa claro que não, mas sabe que elas são completamente diferentes. Rodrigo informa a Patrícia que fizeram a cesariana. Heloísa aparece para noticiar que nasceu um lindo menino. Patrícia pergunta como está Stephanie. Braulio confirma para Douglas que na fábrica e na prisão já foram avisados de sua doação. Douglas fica curioso para saber como isso repercutiu e decide enviar uma carta para Paulina. Heloísa conta que Stephanie está fora de perigo. Rodrigo e Stephanie respiram aliviados. Em seguida, Lalinha é informada do parto e transmite a notícia aos demais empregados. Viviana não se aguenta em lágrimas diante de Leandro pelo estado de Abigail. Ele sai para falar com Viviana e logo lhe avisa que ela é a culpada, portanto, se Abigail morrer, pelo menos descansaria dela. Leandro recomenda que Viviana cuide da madrinha e esqueça de Willy. Ela jura que vai mandá-lo para a cadeia. Leandro pergunta se Viviana está grávida. Viviana confirma que pode estar e Leandro quase a ofende, mas se recompõe. Ele se limita a pedir para que ela retire a denúncia para conquistar o apoio dos Bracho. La usurpadora, esperando por tu amor. Piedade e Adelina conversam com Rodrigo e Patrícia. Carlos Daniel chega e pergunta de novidades. Todos querem ver a puérpera. Elvira passa a ligação de Paulina para Paola. Paola volta com sua voz teatral e comenta que espera ficar com Carlos Daniel até se cansar, pois está se apaixonando por ele. Paulina fica desconfortável e desliga. Paola debocha da irmã amando seu homem para Elvira. No quarto de Stephanie, Carlos Daniel se despede de Patrícia e Adelina. Stephanie delira chamando por Willy. Heloísa explica que ela está com febre e por isso está assim. Stephanie acorda e todas contam que nasceu um menino lindo e saudável. Ela pergunta de Willy. Carlos Daniel se despede da avó e do irmão. Piedade descobre por Rodrigo que Willy saiu da cidade e nem sabe que o filho nasceu. Piedade percebe que tem mais caroço nesse angu. Rodrigo revela que Stephanie causou um mal-estar terrível na madrinha de Viviana. Stephanie fica doida para ver o filho e Heloísa diz que isso só vai acontecer quando baixar a febre. Patrícia conta que o neném é a cara do pai e acaba mentindo que Willy deve aparecer logo. Douglas escreve sua carta para Paulina. Mais tarde, Verônica desabafa com Rodrigo e Carlos Daniel que Leandro ainda defende Viviana com unhas e dentes. Ela sente que algo esfriou no relacionamento. Rodrigo tenta aconselhá-la. Verônica não consegue ficar feliz e se retira. Paola morre de tédio e de vontade de fazer maldades. Ela pede para Elvira ligar para Carlos Daniel.
Enquanto isso, Rodrigo e Carlos Daniel conversam sobre Verônica. Carlos Daniel atende o telefone e Paola lhe pede para visitá-la, pois tem uma coisa a dizer. Carlos Daniel se irrita e joga o telefone longe. Paola diz que o ama e Carlos Daniel nem ouve. Leandro se mostra completamente contraditório e defende Viviana diante de Felipe e Guilherme. Os dois ficam contra o amigo e defendem Verônica diante de tudo. Leandro se irrita por achar que estão exaltando ela em detrimento a ele e se retira. Paola continua com seu teatro explicando que foi tudo uma travessura e Carlos Daniel segue distante do telefone. Ela garante que está disposta a reconquistá-lo. Enquanto Paola fala sozinha, Rodrigo espera que a bruxa se recupere para não morrer e virar mártir. Carlos Daniel confessa que a odeia tanto que chega a dói. Paola percebe que está falando com as paredes e desliga com ódio. Paola jura a Elvira que vai se tornar a sombra de Carlos Daniel. Piedade morre de amores ao ver o bisnetinho. Ela lembra que Adelina agora tem um neto. Adelina morre de vergonha e pede para a vovó não falar isso. Piedade avisa a Stephanie que, ao sair da clínica, ela vai direto para a casa Bratio e se retira. Stephanie mima um pouco o filho antes de Heloísa levá-lo. Stephanie pede notícias de Willy para Patrícia. Edmundo se reúne com o juiz para pedir a antecipação do julgamento de Paulina, até porque a prisão de uma inocente como ela é uma arbitrariedade. O juiz chama Edmundo de insolente, mas ele garante que ela é inocente sim. O juiz lembra que ela está sendo acusada de sequestro, tentativa de assassinato contra a irmã e falsidade ideológica. Edmundo sugere que ele revise tudo para antecipar logo. Patrícia mente que Willy ligou enquanto Stephanie dormia, mas Stephanie sabe que é mentira. Ela diminui a importância de Willy agora que ama o filho mais que tudo. Rodrigo lembra da procuração. Stephanie garante que vai revogar para que Willy trabalhe e o sustente. Caso contrário, vai pedir o divórcio. Edmundo consegue convencer o juiz a marcar o casamento o mais rápido possível. Edmundo pergunta quando e o juiz avisa que será em uma semana. Stephanie decide dar o nome de Raimundo para o filho, que é o mesmo nome do pai dela. Patrícia lembra que o sobrinho pode ter o nome de Willy, William. Stephanie não se importa com isso. Rodrigo fica admirado com a mudança de Stephanie. Douglas avisa a Braulio que no dia seguinte, antes da viagem, entregarão a carta no presídio. Ele espera que a carta ajude no julgamento. Douglas lembra que irão partir de lá para sempre, para longe de uma mulher que nunca o amou. Carlos Daniel chega diante da clínica São Lourenço às pressas. Paola aguarda a chegada dele, toda bem produzida. Carlos Daniel entra e Elvira se retira, por mais que ele peça para ela ficar. Paola abandona o teatro e vai logo avisando que se ficar boa por completo, vai viajar para desfrutar sua vida. Caso contrário, vai ficar em definitivo na casa dele, pois também é a casa dela. Douglas espera do lado de fora do presídio. Braulio dá uma carta de despedida do patrão para Emiliana entregar a Paulina. Braulio também pede para ela dizer que ele mesmo a estima muito. Carlos Daniel diz a Paola que ela não voltará para sua casa. Ela, por sua vez, avisa que ele não está em condições de exigir nada, e ela vai voltar sim. Paola pergunta qual das gêmeas ele prefere. Carlos Daniel alega que entre ela e Paulina há a mesma diferença de um anjo e um demônio. Paola garante que Paulina não vai ocupar seu lugar, pois ela tem muito mais direitos. Emiliana fala para Edmundo que Paulina foi visitar a irmã na clínica. Ele pergunta se pode encontrá-la lá, e a carcereira confirma. Carlos Daniel garante a Paola que essa tentativa dela seduzi-lo só o deixa frio como um cubo de gelo. Portanto, ela não voltará para sua casa. Paulina bate na porta e Paola explica a Carlos Daniel que quer reuni-los para comunicar sua decisão. Carlos Daniel abre a porta e Paulina se surpreende ao vê-lo. Paulina entra e Paola debocha da aparência dela. Carlos Daniel defende Paulina e Paola cai na risada. Paola comunica a Paulina que vai embora se curar. Carlos Daniel lembra que ela deve inocentar Paulina antes. Paola afirma que só fará isso quando estiver curada. Do contrário, vai acusar Paulina de tê-la ameaçado e ninguém poderá desmenti-la.
Douglas chega diante do jatinho. Já lá dentro, Douglas pede um champanhe e brinda com Braulio a Paulina Martins. O jatinho taxeia, pronto para partir. Edmundo chega à Clínica São Lourenço. Paola avisa a Carlos Daniel que depende dele ela salvar ou destruir Paulina. Carlos Daniel avisa que não vai ceder. Paulina pede para o amado entender Paola, que está doente e precisa de compreensão. Paola debocha da bondade dela. Carlos Daniel se retira. Ao abrir a porta, ele dá de cara com Edmundo. Edmundo entra no quarto e afirma a Paulina que tem algo a dizer. Ele se apresenta a Paola como advogado de Paulina. Carlos Daniel fica incomodado com a presença dele. Edmundo se surpreende ao ver Paola tão bem. Paola acha que estará completamente curada dentro de 1 ano e espera que isso seja a tempo do julgamento de Paulina. Edmundo revela que o julgamento, na verdade, vai acontecer daqui a 1 semana. Edmundo explica a Paulina que conversou com o juiz e fez ele ver que é um absurdo a prisão dela. Ele garante a Paola que Paulina sairá livre e isenta de toda a culpa, decepcionando a vilã. Stephanie mostra o quão mudada está para Piedade e Adelina. A vovó fica alegre de vê-la assim e espera que, além desse milagre, também aconteça um milagre de Paulina e Carlos Daniel ficarem juntos. Stephanie se desagrada e a vovó pergunta se ela ainda sente rancor de Paulina. Edmundo anuncia que já fez o que tinha que fazer ali e vai embora. Carlos Daniel avisa que vai também, mas Paola manda ele ficar. Edmundo se despede de Paola e se retira. Paola garante que vai ao julgamento e denunciará Paulina caso seja preciso. Carlos Daniel reitera que nada nesse mundo vai fazer a megera voltar para sua casa e vai embora. Paulina cai no choro enquanto Paola tem certeza de que ele voltará. La usurpadora, esperando por tu amor. Piedade tenta convencer Stephanie de que Paulina é boa. Stephanie teme que Paola volte para a mansão, mas a vovó lembra que Carlos Daniel não quer a bruxa de volta. Paola pergunta se Paulina não liga dela acusá-la caso ache conveniente. E Paulina afirma que não, já que ela mesma já fez isso. Paola percebe que a irmã ainda não notou que Edmundo está apaixonado por ela. Paulina afasta a hipótese, mas Paola tem certeza disso. Paola recomenda que a irmã fique com o doutor, pois ninguém lhe tirará Carlos Daniel. Enquanto isso, Carlos Daniel aparece no escritório de Edmundo e pede para conversarem sobre o julgamento de Paulina. Emiliana entrega a carta de Douglas a Paulina e conta que Braulio esteve lá para avisar que ele e o patrão estavam se mandando da cidade. Carlos Daniel revela a Edmundo que Paola pretende acusar Paulina de coação. O advogado nota que as coisas podem se complicar para Paulina. Carlos Daniel diz que tem algo que pode ajudar: o diário pessoal de Paola. Paulina lê a carta de Douglas, onde ele se mostra totalmente ao lado dela, pois sua gratidão é eterna. Ele anuncia que contará nas próximas linhas toda a verdade de seu caso com Paola. Carlos Daniel explica que Paola está lhe chantageando e vai usar o diário que mostra toda a vida pecaminosa da esposa, caso ela se atreva a prejudicar Paulina. Edmundo pede o diário e Carlos Daniel recomenda que ele só use em último caso. Paulina descobre que Douglas e Paola viajaram e desfrutaram muito, até que a megera adoeceu e ele a internou na clínica. Douglas demonstra total apoio a Paulina e recomenda que ela use a carta a seu favor no julgamento. Paulina guarda a carta e prefere escondê-la para que ninguém nunca veja. Carlinhos e Lisete pedem para a vovó Piedade levá-los para visitar Paulina e ela manda Carlos Daniel intervir. Ele garante aos filhos que logo a mamãe será solta. Piedade e Adelina descobrem que o julgamento será dali a poucos dias. Piedade pergunta se Carlos Daniel ainda se incomoda com Edmundo. Ele não liga, já que, independente disso, Paulina não será sua mesmo. Carlinhos quer saber do que estão falando. Willy telefona para a fábrica e Rodrigo se surpreende com o sem-vergonha. Willy avisa que quer conversar com ele. Carlos Daniel disfarça para Carlinhos e lembra que ele vai precisar depor também sobre sua fuga da mansão. Intrometida como sempre, Lisete quer depor junto ao irmão e o pai explica que não será necessário. Carlos Daniel conta para Piedade e Adelina que vai pegar o diário de Paola. No quarto,
Ele fuça todas as gavetas, mas não encontra o diário. Rodrigo e Willy batem boca feio. Willy descobre que o filho já nasceu, mas se recusa a voltar para a cidade para não ser linchado. E também não pretende ligar para Stephanie. Rodrigo respira fundo. Carlos Daniel não tem ideia de onde se meteu o diário de Paola. Piedade fica feliz de lembrar do netinho de Adelina. Adelina pede para a amiga falar mais baixo. Carlos Daniel grita por Lalinha, pois não está achando o diário. Willy avisa a Rodrigo que não tem dinheiro e passa seu endereço para o cunhado. Rodrigo confirma que vai dar um jeito de ajudá-lo. Willy manda um beijo pro filho e desliga, incomodando Rodrigo com o cinismo. Carlos Daniel exige saber de Lalinha onde está o diário. Adelina, Cacilda e Piedade mandam Lalinha procurar de novo. Todo mundo fuça o quarto atrás do bendito livro. Leda tenta entrar no quarto de Paola, mas é barrada por Elvira, que entra para checar se a outra pode entrar. Paola fica sabendo que Leda está querendo visitá-la. Lalinha não sabe dizer onde pode estar o diário, apesar de conhecê-lo. Piedade insinua que Stephanie e Willy podem ter pegado. Adelina intervém e defende a filha. Piedade confia que Paulina vai ficar livre de qualquer forma, mas Carlos Daniel revela que Paola já avisou que pretende prejudicar Paulina no julgamento. Paola bufa de preguiça com a visita de Leda, porque ela é muito chata. Elvira então fica encarregada de inventar alguma desculpa e despachar a lambisgoia. Do lado de fora, Elvira não inventa nenhuma desculpa e avisa a Leda que ela não pode entrar, pois Paola não quer vê-la e nem a suporta. Leda vai embora cuspindo fogo, provocando a risada de Elvira. Carlos Daniel conta para todos que Paola está lhe chantageando. Lalinha, Cacilda e Adelina ficam passadas com a maldade da vilã. Piedade acha que Paola não teria coragem, mas Carlos Daniel sabe que ela teria sim, e pior de tudo é que Paulina vai aceitar calada as acusações da vilã. Silvano deixa avisado a Mendive que está providenciando a aposentadoria dele. O idoso não está muito afim de se aposentar não, mas Silvano afirma que é o melhor. O diretor comenta que Paulina está para sair, então é melhor que Mendive não confie muito nela na enfermaria. Depois que o médico sai, Silvano decide conquistar Paulina por bem, e depois ela vai ver. Adelina, Cacilda, Adélia e Lalinha chegam de mãos vazias. Piedade acha que alguém pegou o diário e Carlos Daniel sai para averiguar isso. Adelina se pergunta quem pegou o diário. Todas olham para Lalinha, desconfiadas. Mendive felicita Paulina por estar com um pé fora da cadeia, mas lamenta perdê-la, ainda mais que está no fim de sua vida. Paulina consola o doutor e garante que nem mesmo a morte põe fim a tudo o que ele conquistou na vida. Mendive agradece novamente, emocionado. Emiliana aparece e avisa a Paulina que Carlos Daniel quer falar com ela. Na sala de visitas, Paulina vai ao encontro do amado. Carlos Daniel pergunta se o diário de Paola está com ela. Lalinha chora pela desconfiança da família e Adélia e Cacilda tentam consolá-la. Paulina assume que roubou o diário de Paola do quarto de Carlos Daniel. Ele exige que ela lhe diga onde está, pois não tem nenhum direito de escondê-lo. Paulina avisa que não vai dizer nada. Leandro pergunta a Rodrigo o que vai acontecer com Viviana depois que esse 1 mês de férias forçadas dela passar. Rodrigo assume que vai demiti-la. Paulina reitera que não vai dar o diário, pois é uma arma poderosa contra sua irmã. Carlos Daniel afirma que precisa dessa arma para desmascarar a megera. Paulina enterra de vez a mocinha inteligente e esperta que era antes de ser presa, e se recusa com força a dar o diário, pois Paola é uma pobre coitada doente, meu Deus. Carlos Daniel tenta fazer Paulina entender que Paola não gosta dela, mas ela está decidida a apoiar sua irmã contra o amor dele. Além disso, com o diário exposto, Carlos Daniel teria sua imagem manchada. Carlos Daniel afirma não ligar para isso, pois só o que lhe importa é salvá-la. Paulina diz que faz o que faz pensando em sua mãe vendo o que está acontecendo. Carlos Daniel lembra que tem sua família, que a ama. Paulina, por sua vez, só quer saber de sua irmã e pretende cuidar dela quando for solta. Carlos Daniel levanta a hipótese de Paola ir para sua casa. Nesse caso, Paulina se nega a ir para a casa dele, pois não pode ficar perto dele enquanto Paola estiver viva.
Ele pergunta o que acontece se Paola morrer. Paulina se recusa a prometer algo sobre a morte da irmã. Carlos Daniel se cansa de tanta ladainha da chata e sai. Depois que ele sai, Paulina se debulha em lágrimas por não poder viver esse amor. Leandro defende Viviana perante Rodrigo, até porque Stephanie é rica e poderosa e ela é uma pobre desamparada. Verônica entra e Rodrigo percebe o climão entre eles. Verônica assume que tem certeza de que Leandro ainda ama Viviana pelo tanto que ele a defende, e termina o relacionamento na hora. Ela tira a aliança e anuncia que ele está livre para ir atrás da ninfeta. Paola quer se mostrar ao juiz disposta a dar seu testemunho no julgamento. Elvira propõe conseguir isso para ela, mas Paola decide mostrar por conta própria. Paola quer a presença da enfermeira no julgamento. Elvira pergunta se a megera já vai aparecer andando. Paola nega e afirma que só vai andar na casa de seu marido. Portanto, vai ao julgamento bem sofrida de cadeira de rodas. Paola pede para Elvira ligar para Paulina. Verônica explica a Leandro que entende que ele queira proteger Viviana, portanto, está saindo do compromisso deles. Leandro olha para Rodrigo para ele intervir. Rodrigo pede para Verônica pensar direito, mas ela mostra que Leandro nem sequer está rebatendo as coisas. Ela afirma que ele não a ama e até certo ponto a rejeita por ela ser de uma classe superior. Ele concorda, mas Verônica lembra que é pobre também, só mais estudada. Rodrigo pede para pensarem mais, mas Verônica está decidida. Ela sai e Rodrigo não entende como Leandro não foi atrás. Leandro assume que não foi atrás porque Verônica estava falando a verdade. Ao telefone, Paola faz o maior drama implorando para liberarem Paulina para visitarem-na. Paulina pede a Deus para Carlos Daniel não encontrar o diário. Emiliana telefona para a enfermaria avisando que Paola está passando mal. Paulina atende às pressas e Paola explica que está ótima, só ligou para pedir que Paulina nunca mais vá à clínica. La usurpadora, esperando por tu amor. Leandro admite que a culpa é dele por Viviana ter ido parar nos braços de Willy. Rodrigo aceita readmitir Viviana na fábrica, mas recomenda que ele esqueça Verônica. Leda surpreende Edmundo no bar, bem oferecida. Paola reitera que não quer Paulina lhe visitando, pois nunca poderão ser amigas. Além disso, Paulina a obrigou a fazer tudo e roubou o lugar dela à força. Paulina quer saber o que a irmã pretende com essa mentira. Paola avisa que vai dizer tudo isso no julgamento, a menos que ela convença Carlos Daniel a aceitar suas condições. Se não fizer isso, Paulina vai apodrecer na cadeia. Paulina afirma a Paola que não pode obrigar Carlos Daniel. Paola manda a irmã aguentar as consequências então. Paulina desliga na cara de Paola, despertando o ódio da megera. Paulina se dá conta que Paola segue o mesmo monstro de sempre e lembra que o diário pode acabar com a raça dela. Apesar disso, torce para que não encontrem o diário. Stephanie avisa a Adelina que não vai para a mansão e sim para sua casa. Adelina decide acompanhá-la para ajudar com o bebê. Stephanie fica muito grata e dá um beijo no rosto da mãe, que se emociona. Leda reclama com Edmundo por ainda insistir no caso de Paulina. Ele recorda que é seu dever e, além disso, o julgamento será dentro de uma semana. Leda se surpreende e até começa a duvidar que a usurpadora seja ruim como Paola. Edmundo aproveita e pergunta se Leda sabe algo de um tal diário da vilã. Paola tem certeza de que Paulina vai conseguir convencer Carlos Daniel a deixá-la morar de novo com os Bratio. Elvira lembra que Paulina pode voltar a visitá-la, mas Paola proíbe a irmã de vê-la terminantemente. Verônica pede desculpas a Rodrigo pela cena com Leandro, mas o problema é que ele ainda gosta de Viviana. Rodrigo duvida, mas Verônica tem certeza de que ele ainda vai se casar com a ninfeta. Lalinha diz a Carlos Daniel que não achou o diário e cai no choro, jurando que não pegou ele. Carlos Daniel a despreocupa, pois Paulina já admitiu que o diário está com ela. Lalinha é estranha, já que viu o livrinho no quarto dela depois que ela foi presa. Carlos Daniel não dá muita bola e se retira. Leda revela a Edmundo que o diário de Paola contém as maiores sem-vergonhices dela. Edmundo conta que essa é uma ótima prova de que Paulina é inocente.
Leda assume que não gosta de Paulina, mas sabe que não serviu de nada sua denúncia, já que seguem preferindo a rival. Leda recorda o dia em que Paulina deu em sua cara. Edmundo cogita a ideia de Leda defender Paulina no júri, mas claro que isso nunca vai acontecer. Leda percebe que Edmundo está apaixonado pela usurpadora. Rodrigo entende Leandro sentir pena de Viviana, mas Verônica sabe que eles irão se casar. Rodrigo implora para a coitada dar tempo ao tempo, mas Verônica já aceitou sua derrota. Edmundo tenta falar com Osvaldo por ligação, mas Brígida o despacha. Lourdes nota que era o doutor Serrano na chamada e pede para a empregada continuar não avisando a Osvaldo, já que não quer um marido por dentro do caso de Paulina. Stephanie agradece o apoio de Adelina e Patrícia nesses primeiros dias de parto. Adelina mostra todo o seu molejo com nenéns. Stephanie estranha, já que ela nunca teve filho. Adelina explica que criou todos os Bracho. Stephanie e Patrícia se retiram e Adelina tem a liberdade de chamar Raimundo de Netinho, em voz alta. Patrícia revela a Stephanie que Willy ligou para pedir dinheiro. Stephanie se decepciona pela falta de interesse do marido no filho. Patrícia fofoca também que Verônica e Leandro terminaram e provavelmente por culpa de Viviana. Por ligação, Piedade permite que Adelina fique cuidando de Stephanie e pede para ela avisar a neta que não está chateada com ela por não ter ido para a casa dos Bracho. Piedade comenta com Adelina que Paulina disse que estava com o diário de Paola, mas está na cara que é mentira só para que Carlos Daniel parasse de procurar. Stephanie duvida que Leandro volte a se casar com Viviana. Patrícia acha que isso é o melhor para mantê-la longe de Willy. Stephanie sabe bem que se não for Viviana, Willy pode muito bem achar outra. Patrícia recomenda que Stephanie perdoe Willy por ser o pai do filho dela, mas Stephanie só fará isso se ele reconquistar sua confiança, que está no limbo. Paulina instrui Magnólia nos afazeres da enfermaria para ajudar Eulália no futuro. Magnólia lamenta ainda ter que cumprir mais 6 anos de pena. Paulina sugere que a amiga use esse tempo para se preparar para a vida. As duas batem um longo papo sobre a vida. Magnólia admite que torce para Paulina ser condenada para ficarem juntas. Paulina acha graça disso. Paola imagina com Elvira que roupa deve usar no julgamento. Ela quer uma vestimenta vermelha bem poderosa para fazer o juiz pensar que Paulina tem inveja dela. Carlos Daniel fica impaciente por não saber onde está o diário e sugere que Rodrigo vá até o presídio para tentar convencer Paulina para que ela diga onde está. Elvira avisa a Galícia que Paola quer falar com ele. O doutor pergunta para Megera o que ela quer. Paola pede permissão para ir ao julgamento junto a Elvira. Ela seduz o doutor para ele liberar logo. Galícia lamenta por Paola não andar, mas ela confia que logo recuperará os movimentos. Rodrigo acha inútil tentar fazer com que Paulina diga algo. Carlos Daniel afirma que vai se divorciar de Paola. Porém, Rodrigo sabe que Paulina não se casaria com um homem que é casado com a irmã dela. Rodrigo então sugere que ele volte a querer Verônica, que se separou de Leandro. Viviana se despede do médico na porta da vila. Em seguida, Abigail conta para a afilhada que já se sente muito melhor. Viviana diz que ela está fora de perigo e pede perdão por tudo. Abigail acha melhor retirar a denúncia e acabar com essa agonia. Rodrigo recomenda que o irmão chame Verônica para sair. Carlos Daniel se lembra de Paulina e confessa que ela é a dona de seu coração. Luciano Alcântara aparece vivo, em outra cidade e com a filha da Valéria Altamirano na novela Rosalinda ao seu lado, grávida. Ele lê no jornal que o julgamento de Paulina está prestes a acontecer. Ele se choca ao saber que as duas são irmãs gêmeas, como se já não fosse óbvio. Fabíola estranha pelo marido não ter contado essa história. Luciano vê que estão tratando Paulina como a malvada da história, então, como ele sabe da verdade, pode ajudá-la. Carlos Daniel lembra ao irmão que seus filhos amam Paulina e merecem ela como mãe. Rodrigo concorda. Abigail pergunta a Viviana o que raios ela ganharia se casando com Willy. Viviana assume que o detesta, mas decide retirar a denúncia. Abigail lembra que todos estão ao seu lado, até mesmo Leandro.
Ela fofoca para a afilhada que soube pela mãe de Felipe que Leandro terminou o noivado com Verônica. Leda chega no escritório de Edmundo e o cumprimenta com um selinho. Ela revela que vai ajudá-lo em sua defesa contando tudo o que sabe de Paola. Abigail avisa a Viviana que provavelmente Leandro terminou tudo por causa dela. A madrinha comenta que chamou o querido para visitá-la e se ele falar algo, Viviana tem que ficar calada e escutar. Viviana fica nervosa, mas aceita. Abigail deixa avisado também que Viviana deve fazer um teste de gravidez. As duas se reconciliam totalmente. Leda conta para Edmundo que foi rejeitada por Paola na clínica. Edmundo promete reduzi-la a pó com o diário. Beatriz anuncia por telefone que Osvaldo está aguardando e Leda se despede, não sem antes prometer ajudá-lo no julgamento. Edmundo libera a entrada de Osvaldo. Ele comenta que o procurou horrores por esses dias. Edmundo revela que o julgamento está tão no papo que não vai cobrar um centavo de Osvaldo. Elvira sugere a Paola que contrate os serviços do Dr. João Manuel Montesinos. Paola lembra que esse homem faz uns serviços para os Bratio, mas acha que trazê-lo para o seu lado pode ser útil. Elvira duvida que ele aceite, mas Paola lembra que Paola Bratio pode tudo. Paulina entra de supetão no quarto e encara a irmã. Osvaldo lembra que Edmundo teve despesas, mas Edmundo admite que só teve que estudar o caso um pouco para ver uma série de mentiras e acusações capengas. Edmundo revela também que está apaixonado por Paulina. Osvaldo vai logo avisando que Paulina não é mulher de se divertir, mas Edmundo já almeja ter casamento com ela. Paola grita exigindo saber o porquê que Paulina está ali. Elvira tenta expulsá-la, mas Paulina bate o pé que dali ela não sai. Paulina enfrenta Paola e avisa que pode acabar com ela usando o diário, que está em suas mãos.